prazer estar com vocês. A gente sabe que Deus marcou esse tempo com a gente com propósito. Nosso Deus é um Deus de propósito. E como já coloquei no início para vocês, hoje vou estar junto com meu esposo, pastor também, como eu, Dimas Santos. E nós cremos que Deus tem grandes coisas com a gente junto. E Ele vai estar orando por nós como família. E vai depois cantar um louvor, que para mim é o que eu mais gosto dele cantando, né? Mas ele vai orar e depois eu quero orar específico pela nossa semana. Pode falar. Shalom, Senhor Deus, nós queremos agradecer a oportunidade de estar na Tua presença. Amém, Sabemos, ó Deus, que o Senhor criou todos os dias e esse dia é em especial para que pudéssemos louvar o Teu nome e engrandecer por tudo que o Senhor tem feito, porque sabemos que grandes coisas estão por vir. Abençoa essas mulheres, abençoa, ó Deus, todos aqueles que estiverem ouvindo a Tua palavra nesta manhã, Amém. que possam ser, ó Deus, recompensados pelo esforço, pela dedicação, pelo zelo, Pai, de querer agradar o Teu coração. Amém. Que a bênção do Senhor esteja agora sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém, Jesus. Muito bom. Quer tocar primeiro? Enquanto ele prepara para tocar, vou estar fazendo um clamor pela semana nossa, tá? Senhor, eu quero colocar ainda a nossa semana diante de Ti. Crendo, Pai, que o Senhor é um Deus de propósito. Nós temos um propósito, Senhor, de orar, abençoando famílias inteiras para o Senhor. Cremos, Pai, que os Teus filhos estão colocando, Senhor, os familiares diante de Ti. São os maridos, são os filhos, os netos, Senhor, os irmãos que estão afastados de Ti. Que o Senhor nessa manhã traga um por um, Senhor, e manifesta a Tua glória nas nossas casas. Envia os Teus anjos de guerra na casa de cada um, Senhor, e levanta o Teu exército nessa manhã com força, com ânimo, com paz, com alegria, os caminhos livres e desembaraçados, que elas comecem a ver a partir de agora as aberturas de portas, empregos, tudo que eles estão precisando. Mas, acima de tudo, Senhor, que a Tua paz, a Tua alegria, o Teu amor inunde cada família aqui, de maneira tal que elas possam transbordar, Senhor, a Tua na vida dos maridos também, onde eles estiverem nessa hora, que eles recebam a mesma porção. Nós Te entregamos nas Tuas mãos, Te agradecendo em nome de Jesus. Amém, amém. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios crescerão nos campos e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Nos galhos secos, nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os rios crescerão
nos campos. E o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse é o projeto de Deus, famílias unidas inteiras para o louvor da glória do Senhor. Como nós vimos a Cris e o pastor Marcos juntos aí adorando ao Senhor o tempo todo com a gente em Campinas. Nós vamos ver eles se levantando para fazer lives juntos. Como estamos vendo a Flavinha, como estamos vendo a outra que eu esqueci o nome, também já fazendo live. Nós queremos que Deus vai levantar todo esse exército para poder levar a palavra dele entre as nações. Por quê? Porque só tem um jeito de cuidar de vidas, vivendo a vida de Cristo Jesus na Terra. Então, ontem, quando nós fomos dormir, ele me perguntou se você vai falar sobre o quê? Eu olhei para ele e disse, não sei. Aí ele, mas você não preparou nada ainda? Eu falei, não preparei nada, sempre preparo. Mas não sei por que Deus não me deu nada até agora. Mas como sempre ele é fiel, ele vai dar. E quando eu acordei ouvindo a frase, desconstruindo para construir. E eu já tinha dito para vocês na semana retrasada, parece, né? Que Dimas trabalha exatamente com construção. Para aprender disso não tem igual. De vez em quando vocês já me conhecem. Eu me meto querendo dar uns toques. Aí quando eu me vejo onde eu estou, eu chego a parar, levo um susto. Aí eu falo, perdão, meu amor, eu esqueci que você que é especialista na área. Então, isso acontece constantemente com a gente. Por quê? Porque nós sabemos que o nosso Deus, ele está trabalhando conosco. Então, desconstruir para construir é algo muito sério, não é? Então, eu me vejo de vez em quando e falei assim, não, meu carro. Eu falei, desculpa, não quero falar isso. Não é o meu carro, é o nosso carro. E aí ele fala, eu já te conheço, não se preocupe com isso. Eu falo, não, eu me preocupo sim. Porque isso que está aí fala de unidade, não é o meu carro, mas é o nosso carro. Não é a minha vida mais, mas é a nossa vida. Família é um projeto de Deus. Nós estamos com uma família aqui para mudar de país. Mas eu pude conversar com eles, nós estivemos juntos aí nesse encontro em Campinas, e aí eu coloquei para eles, Deus chamou a nossa família para ir para os Estados Unidos uma vez. Mas ele disse claramente, vocês não vão, enquanto uma pessoa da família estiver contra, um filho estiver contra. E aí nós aguardamos ver a nossa filha apoiar o projeto. E quando ela apoiou, nós avançamos. E hoje, para a glória de Deus exclusiva, ela está na Europa, ela e o marido orando pelas famílias. Aparentemente aquilo, as pessoas falam, elas não estão fazendo nada lá. Qual é a igreja que elas estão? E a gente pensa que construção é assim. Não, construção às vezes é uma obra silenciosa, silenciosa. Nós temos caminhado junto nesse projeto de construção e a gente tem visto como é difícil construir. Então, hoje o tema é esse, desconstruindo para construir. E a palavra que Deus me deu está em Filipenses 3, que a gente também já estudou. Mas nós vamos estar lendo novamente. Filipenses 3, do 7 ao 14. Filipenses, lembrando, tem apenas 4 capítulos. É uma carta, como eu sempre falo com vocês, incentivando vocês a ler a carta toda. 4 capítulos você lê em 5 minutos, talvez. 20 minutos. 5 capítulos você lê em 20 minutos. Então, quando eu falo isso com o propósito de você incentivar seu filho, seus netos, e buscar levar para eles a palavra de Deus.
Então, Filipenses é uma carta pequena, mas que o apóstolo Paulo escreveu com tanta sabedoria que eu fui hoje pegando capítulo por capítulo, desde a hora que eu levantei, e pensando em tudo que ele fez para reconstruir a vida dele. Acabei esquecendo do último, mas a gente vai estar pegando o que o capítulo diz, que para mim isso já é tudo. Filipenses 3, do 7 ao 14. O que para mim era ganho, era lucro, reputei por perda por causa de Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, grava isso na sua Bíblia, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. A gente para aí. Não tem como a gente construir nada sem começar pela desconstrução. E essa semana a gente estava comentando juntos sobre o projeto da Jocum. Eu hoje, para a glória de Deus, conheço a Jocum em vários lugares do mundo. Deus me deu o privilégio de rodar a Jocum em vários lugares. Mas o que mais me chamou a atenção nesse tempo foi exatamente algo que eu li num livro deles que marcou a minha vida. Um projeto que eles fizeram, não sei se foi para a Inglaterra, eu não lembro mais, o livro está escrito, eu acho, mas eu não lembro. Mas eles levavam os jovens num navio e deixavam aqueles jovens sair livremente para onde eles quisessem. Então, liberavam eles e falavam com eles, vocês vão conhecer o local, o terreno. Podem ir, mas tem uma coisa, não peçam nada a ninguém. É mais ou menos esse projeto que eu vi também no Congresso. Não peçam nada a ninguém, não falem das necessidades de vocês, não fiquem falando, não fiquem colocando diante das pessoas o que vocês precisam, não, vocês simplesmente saem em oração. E vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. E aqueles jovens saíam contando com Deus, sabendo que Deus realmente ia fazer algo novo na vida deles. E fazia. E eu marquei só de uma menina que estava sem... e outra coisa, elas tinham que sair sem dinheiro nenhum. Esqueci disso. Não podiam pedir nada a ninguém, não podiam levar o dinheiro, não podia levar a Bíblia assim na mão, era só mesmo para ter experiências do sobrenatural de Deus. E aí, chegando ali, uma delas sentou do lado de uma senhorinha, num banco de praça. E aquela mulher começou a conversar com ela. E daí a pouco ela com fome, sem saber o que fazer, orando. Daí a pouco ela falou, Deus, envia comida. E aquela mulher olhou para ela e falou assim, escuta, eu senti vontade de te convidar para você ir almoçar ou comer, lanchar, não sei o que na minha casa. E ali elas se tornaram amigas e Deus deu aquela provisão para tudo. Então, na obra de construção, a gente pensa que a gente tem que ter tudo. Eu estou aprendendo. Então, eu fico olhando e falo, mas meu bem, você não comprou tudo que precisava? Ele, não, essa peça entrou agora. Eu falei, não acredito. Não é assim como você pensa. Eu falei, tá bom. Eu que você já me conhece a 1000 por hora. Então, eu recuo, como diz a palavra de Deus, acho que em Gênesis, no pasto do gado, no pasto do menino. Eu recuo para aprender a reconstruir aquilo que Deus está trazendo para mim agora, nesse tempo. Construção não tem como você começar achando que já está com o projeto pronto. Você faz o projeto. Isso é ordem.
Isso é disciplina, isso faz parte da nossa vida. Você faz o projeto, se organiza, mas você pode ter certeza que nem sempre vai sair conforme o seu projeto. Então, vou estar falando um pouquinho do que Deus me falou dessa parte, e depois eu vou passar para ele trazer alguma coisa nessa área que, de repente, vai ser bom para a gente. E, no final, eu quero estar colocando os detalhes do capítulo que a gente leu, para que fique marcado a palavra. Tá? Então, nesse início aqui, eu vou dar rapidinho o que Deus colocou no meu coração. Para construir, nós precisamos de, primeiro, agilidade e destreza de obras. Agilidade e destreza de obras. Isso significa o quê? Eu não posso ser alguém que fique procrastinando aquilo que eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, eu tenho que construir alguma coisa? Tenho. Então, eu tenho que parar e começar a ver rapidamente o que eu tenho que fazer. Porque nunca ninguém chega a lugar algum se não for ágil. Então, a vida toda eu passei orando, e de vez em quando eu falo, Senhor, desliga um pouco aquela oração que eu acho que eu esqueci, orei demais. Eu não sei se é porque eu detesto gente que eu costumo dizer no nosso linguajar bem carioca, meio pateta na minha frente. Eu não gosto, detesto. Então, eu sempre digo, é horrível você andar com alguém desligado, alguém que não quer nada com a vida, que alguém que fica o tempo todo enrolando para fazer as coisas. Não dá. Não tem como construir nada na vida quando alguém fica fazendo isso. Mas também você não vai ficar brigando com esse alguém o tempo todo, porque essa não é uma tarefa sábia, não é uma tarefa nossa, não é. A Bíblia diz que Deus levanta quem quer e abate quem quer, e agindo ele, quem impedirá? Então é Deus que levanta, é Deus quem faz, nós não temos que fazer nada, nada, a não ser orar e amar, enquanto a gente espera que o projeto de Deus fique pronto na nossa vida. Às vezes você quer ver aquele marido lá na frente a 1000 por hora. Não, primeiro você. Lembra do título do meu livro. Primeiro você se levanta para fazer o que Deus te chamou para fazer. Primeiro você se posiciona do jeito que Deus te chamou para se posicionar. E depois você vai ver o que Deus vai fazer. Agilidade, destreza de obras é algo que todo mundo tem que ter. Agora, você vai ensinar isso para o seu filho, para o seu marido, você pode. A Bíblia fala para não ensinarmos para o marido. Mas eu fico vendo o meu, né, que ele tem uma das características que o apóstolo Paulo colocou aqui, é um homem humilde, ele fala assim, passa para mim tudo que Deus está te falando, eu quero aprender. Então, quando a gente tem uma característica dessa, fica muito mais fácil de aprender. Mas a gente não era assim. Eu era orgulhosa, ele também era orgulhoso. Eu sei bem, né, como é que era. Mas Deus tem trabalhado com a gente juntos. Então, no orgulho, a Bíblia fala claramente, o orgulho é o princípio da queda. E a humildade nos leva à honra. Então, guarda bem isso aí. Humildade é característica de quem caminha com Deus. Eu coloquei lá como o último, porque foi, acho que o capítulo 3, exatamente, que o apóstolo Paulo trata disso. Mas você pode pegar, como eu sempre pego, cada capítulo destacando o tema principal. Então, num dos capítulos eu peguei isso aí. Exemplo da Jocum, já coloquei. Para construir, nós precisamos de inteligência. Nós precisamos de sabedoria. Não tem como a gente construir alguma coisa sem inteligência, sem sabedoria. Não é à toa que em Provérbios, por várias vezes, Deus fala, pede inteligência e sabedoria, pede conhecimento, busca isso como ouro, como aquela pedra preciosa escondida. Então, não adianta você pensar que você vai conseguir inteligência, como o mundo está trazendo hoje. Ontem o Dimas ouviu, seria bom depois você lembrar de colocar sobre inteligência artificial, o que está acontecendo, inteligência. Ontem minha filha fez um curso de inteligência emocional. Nós precisamos disso, não adianta a gente querer construir sem nada disso. Por isso Deus fala, busque conhecimento. Eu não tenho como, eu sempre digo, não tem como falar de direito se eu não fiz o curso, a faculdade disso, se eu não me preparei para isso. Então, eu não vou dar. Dou uma aula assim, rapidamente de leis de trânsito,
porque eu fiz um curso rápido, mas eu não sou especialista na área. Então, nós não podemos falar daquilo que nós não temos conhecimento. Nós precisamos buscar conhecimento e sabedoria para construir uma coisa. Eu olho assim, eu sei o que eu quero, porque eu sou uma pessoa determinada. Eu sei o que eu preciso. Se eu olhar na casa, que eu sei tudinho o que tem que fazer, o que eu tenho que, sabe, não fazer, porque nós não podemos entrar no terreno do outro. Para construir, a gente tem que lembrar disso. E agora eu não estou lembrando disso à toa, nem por acaso. Eu lembro de uma obra que estava sendo construída e a gente estava orando pela obra. E aí eu ouvi quando alguém da área de construção disse: é só você aumentar aquela calçada para lá um pouquinho que fica tudo certo. Aí meu pastor sabiamente falou assim: mas ali o terreno é do outro. Não tem como você jogar. Não, mas a prefeitura não vai ver. Ele falou assim: mas não é porque a prefeitura vai ver. É porque o meu Deus vê. Então eu não posso jogar uma calçada aumentada ali porque eu preciso de uma calçada melhor. Não, eu tenho que fazer no padrão do que Deus está vendo. Então, para construir, nós precisamos dessa sabedoria. Não tem como. Eu vou fazer algo errado aqui, como a gente está vendo, né? As pessoas, vou aumentar uma varandinha aqui. Não, não tem problema. Tem problema sim. A Bíblia fala que há limites que não podem ser ultrapassados, porque uma cobra vai morder você. Olha como é que Deus é sábio. Então, nessa sabedoria, nós paramos para poder ver o que está precisando. É aqui a minha área, então eu posso fazer. Não é a minha área, eu não vou fazer. Eu entro numa casa, vocês que me conhecem sabem disso. Eu entro e fico na sala. Se eu tiver a comunhão que eu já tenho com todos vocês, daqui a pouco eu estou lá na cozinha. Daqui a pouco eu estou perguntando: e aí, tem alguma coisa para comer? Porque eu estou com fome. Por quê? Porque eu já conheço vocês. Já tenho conhecimento do terreno, já sei da nossa comunhão, do nível de amor que vocês têm comigo. Então é desse jeito, mas a minha mãe me ensinou: você chegou no lugar, você fica na sala. Nada de entrar em outro lugar. Se vai entrar no banheiro, pede licença. Isso é educação. Isso faz parte da vida. Em tudo isso, a gente está junto. Hoje, a gente já vê que realmente é uma obra divina nos detalhes. Porque sempre eu via nele um homem educado, fino, manso, doce. E isso me atraía. Então, o tempo todo eu falei para ele: sabe o que me atraiu em você? Me atraiu a sua doçura, a sua mansidão. Não perca isso. Se você engrossar comigo, eu não sei o que eu vou fazer. Eu não te vi desse jeito. Então, é desse jeito que Deus fala. Nós vamos construir dessa forma, porque eu quero manter essa imagem sempre de amor, de doçura, de mansidão, o carinho, a educação que você sempre teve comigo, com a minha família, foi que me fez voltar agora, depois de 30 anos, escolher você. Não porque é uma escolha minha, foi Deus. Deus colocou um amor novo no nosso coração para a gente reconstruir e começar tudo de novo. E a gente está vendo que o ministério que nós começamos, ele fez parte da primeira equipe nossa que foi à África para abrir uma igreja, uma escola lá. Quando nós vimos o grupo que Deus preparou, nós ficamos maravilhados. Ele não viu limites. E ele uma hora vai falar para vocês sobre isso, como Deus está fazendo. Então, é importante isso. Outra coisa, ele deixou claro para a gente, logo no capítulo 1, o apóstolo Paulo: graça e paz. Essa é a oração do meu marido todas as vezes que ele ora ou fala alguma coisa. Sem paz não dá para a gente fazer nada. Ele falou: a vida toda eu orei: Senhor, eu quero uma vida de paz, não é assim? Eu quero uma vida de paz, eu quero uma vida de equilíbrio para mim. Eu quero uma vida de comunhão, de amor. Então, o apóstolo Paulo não cumprimenta ali com graça e paz à toa. Mas para construir, você precisa de graça. Isto é, você está pronto para poder fazer tudo, como a gente estava programando tanta coisa, de repente vinha algo. Tá bom, eu paro aqui, vamos parar e vamos ver o que Deus quer para a gente continuar na construção. Mas se for com briga e confusão, você não chega a lugar nenhum. Então, está dando problema? Está dando briga? É porque Deus está querendo que você pare ali. Não avance, espera mais um pouquinho. Espera mais um pouquinho. É igual um trânsito, está tudo fechado. Não é para você ficar brigando. De vez em quando ele vê como é que eu fico nervosa no trânsito. Cara, não dá para você esperar. Olha o sujeito lá cortando, desesperado para chegar lá na frente. Por que não espera a fila? Por que não respeita as leis de trânsito? Então, nós às vezes ficamos desse jeito numa construção. Queremos tudo às pressas, como eu fiz a vida toda. Mas Deus fala muito claro: graça e paz. Espera para você reconstruir ou começar qualquer coisa com graça e paz, com sabedoria. Sejam claros, o outro item, nos seus propósitos. Paulo disse: estou na cadeia por causa de Cristo. Nada de ficar enrolando.
Tem gente que fica assim, não, pois é, então, a gente vai fazer, né, vai dar. Não, isso aí vai dar certo. Quando sabe que não vai dar certo. Seja claro nos seus propósitos, fale claro o que você pensa. Na minha vida, quem me conhece sabe disso. Meu maior problema era esse. Eu olhava assim e já sabia o que Deus estava mandando eu fazer. E se alguém ficava enrolando na minha frente, eu falava, escuta, que dá para você ser claro? Fala claro o que você pensa, o que você quer disso. Porque se você falar, eu vou continuar a conversa. Se você não falar, eu vou parar. Porque eu não sei conversar com alguém falso, fingido, que fica enrolando as coisas. Eu vou embora, eu tenho outra coisa para fazer. Então, ser claro nos seus propósitos faz parte da construção. Você vai chegar na casa de alguém e vai dizer assim, olha só, dá para a gente fazer uma varanda aqui, vai ficar lindo. A arquiteta, não sei se a nossa Michelle está aí, se ela não tiver, ela vai ouvir depois, né? Dá para fazer uma varanda, ela é muito parecida comigo. Aqui dá isso, mas aqui não dá não, tia. É desse jeito, é assim que Deus nos quer. Então, seja claro no seu propósito, eu vou fazer isso e ponto final. E faça. E faça aquilo que é bom, aquilo que vai edificar a sua vida primeiro, a vida do seu marido, dos seus filhos, dos netos, da sua casa. Ah, isso mesmo, Michele, eu estou muito bem. Se perdesse essa, ia apanhar depois. Isso mesmo. Escutou o som da trombeta do livro de Neemias. Isso mesmo. Vamos lá. O outro item, reconheça o novo estilo de vida, o estilo de vida dele. Muitas vezes nós temos dificuldade, por quê? Porque nós queremos continuar no estilo de vida que nós tivemos a vida toda. Eu lembro direitinho das nossas primeiras conversas agora, nesse segundo tempo, ele falou assim, olha só, você já sabe como é que eu sou nisso e naquilo, o que você não sabe, eu vou te falar. Eu escolhi um estilo de vida simples. Eu tenho tudo, mas eu escolhi um estilo de vida simples. Então, eu sei, como o apóstolo Paulo fala, viver na riqueza e na pobreza. Eu não quero nada diferente para mim. Eu quero continuar o que eu aprendi com meus pais. Meus pais tinham fazenda, construíam uma terra, um sítio que eles compraram, mas eu quero continuar desse jeito. E nós temos vivido desse jeito. Que alegria eu sentar aqui na nossa varanda e ver ele pegando as goiabas, pena que eu não sabia disso, né? Trazer as goiabas nas minhas mãos, trazer os limões na minha mão. Gente, não tem preço um negócio desse. A alegria no rosto dele estampado com pequenas coisas. E às vezes a gente está procurando grandes coisas e se perde no meio do caminho. Então, como é que chama a folha que eu mais gosto do nosso jardim? Manjericão. Manjericão! Eu comprava manjericão aí desesperado para comer uma folhinha. Aí ele vai lá, pega um galho do tamanho de um bode e traz. Eu falo, peraí, calma, eu não vou comer isso tudo. Ele fala, deixa aí, lave, guarda e deixa aí, porque eu já sei que você vai querer depois. Então, o que é que você está projetando para você? Tenha o estilo de vida simples de Jesus. Escolha isso para você. Se você escolher ser simples, Deus pode te dar grandes coisas. Mas nós precisamos lembrar que nós temos que escolher o estilo de vida dele. E, por último, que o amor dele seja a nossa marca. O amor e a humildade que eu já coloquei lá em cima. O amor e a humildade sendo a nossa marca, nós vamos conseguir construir tudo. Reconstruir, desconstruir para construir é algo muito sério. Hoje eu quero que você comece a desconstrução dos seus maus pensamentos, das suas más atitudes. Eu estou fazendo na minha vida já. Porque eu não vou ensinar algo que eu não vou viver. Não quero isso para a minha vida. Então, hoje você vai desconstruir aquele pensamento ruim que você fez do seu marido. Quantas vezes nós fazemos isso? Eu lembro que eu falava assim, meu marido não muda nunca. Até que Deus me corrigiu. Me falou, muda sim. Você vai profetizar, você vai dizer tudo o que você quer que ele seja. E ele, antes de morrer, cumpriu tudo que eu falei que Deus queria fazer na vida dele. E hoje Deus tem nos dado uma nova relação tão linda, tão amável. Deus tem feito grandes coisas. Eu vou estar passando para ele esse tempo. Certamente ele tem muito para acrescentar para a gente sobre construção. Fala, amor. Esse tema é muito empolgante, né? Porque ele nos dá lugar para a gente trabalhar várias coisas na nossa vida. Falar sobre construção, enquanto ela falava aqui, me veio à memória tantas coisas. Além de construção, também sou do campo, né? Eu plantei muito na minha infância. E a gente aprende com cada profissão, com cada momento desse que Deus nos permite, como ter uma vida melhor.
E eu acho que ninguém vai desconstruir para construir algo pior. Eu não vou desfazer uma casa que está pronta para construir um barraco, né? Nós queremos sempre melhorar. E isso precisa de alguns cuidados. Primeiro, a gente tem que preparar o terreno. E eu estava aqui pensando como começar a desconstruir, dando lugar na minha mente e no meu coração. Se nós não prestarmos atenção nos detalhes, nós podemos cometer equívocos, erros, que vão mostrar na frente que a obra foi mal feita. Na desconstrução, por exemplo, nós vamos demolir, na verdade é demolir, é limpar o terreno, é preparar um ambiente que vai ser feito novo. E a gente precisa ter cuidado e segurança para que a obra possa começar. A gente vai precisar também utilizar a força. O que isso significa na nossa vida prática? Que muitas vezes a gente vai ter que ser firme naquele propósito. As pessoas só vão acompanhar a construção se eles sentirem segurança para fazer. Eu lembro que algum tempo atrás, aqui no Rio de Janeiro, um engenheiro resolveu construir um edifício, um condomínio, com areia da praia. Foi mesmo. E esses prédios, depois de prontos, ficaram lindos, mas demoliram, caiu, matou pessoas. Um investimento que foi feito ali foi tudo por água abaixo. Não tiveram cuidado simplesmente de escolher a areia certa. Então, são detalhes que a gente precisa guardar para não se arrepender depois. Desconstruir é a primeira etapa. Quando nós começamos o nosso trabalho na igreja, Deus falou muito forte essa palavra para mim. Olha, você vai ter que desconstruir, porque eu quero começar uma nova edificação. E eu não entendia muito bem o que era isso, porque a gente quase não ouve falar sobre desconstruir, a gente ouve falar de construção. Eu falei, tá bom, Senhor, o que é isso? E quando a Rita lia aqui o texto que ela falou para a gente aqui, Deus foi mostrando que, como o apóstolo Paulo, ele também teve que desconstruir todo o conhecimento, toda aquela situação que ele já viveu, né, na perseguição, pensando que estava fazendo certo. Ele teve que desconstruir tudo aquilo. E foi muito difícil. Ele passou momentos em que ele achava que não ia conseguir, porque as pessoas não acreditavam mais nele. E na desconstrução ele foi percebendo os detalhes, né, a simplicidade, o meter a mão na massa, né, o fazer força para mostrar às pessoas que ele tinha mudado. Então, a gente percebe que a vida de Paulo foi reconstruída da maneira certa. Agora, ninguém mais tinha dúvida sobre a obra que Deus fez na vida dele. Então, para a gente contribuir rapidamente, que o tempo passa rápido, né? Eu quero colaborar com esse momento com aquilo que eu aprendi na obra. A Rita falou que para a gente construir, a gente precisa de inteligência e sabedoria. Mas Deus colocou no meu coração que a gente também precisa reconhecer quem é o construtor. Aleluia. Quem é aquele que tem autoridade na obra. Quem é aquele que vai dar as ordens. Noé, quando foi construir a arca, ele recebeu ordens diretas. Ordem de alguém que sabia o que era para fazer. Aleluia. E Noé não teve dúvida, aquela voz era inconfundível. Então, para a gente construir hoje, na nossa vida, construir uma casa, construir um ambiente bom para a nossa família, a gente precisa saber quem vai dar ordem na nossa obra. Quem vai ser o engenheiro dessa construção? Eu tenho 2 filhos, e um dos meus filhos é engenheiro civil e o outro é engenheiro mecânico. Excelentes profissionais. Mas eles estudaram muito. Eu digo que meu filho
estudou 28 anos, sem trabalhar, 28 anos. E hoje, qualquer obra que eles fazem, qualquer peça que eles realizam, eu confio. Eu moraria em qualquer casa, voaria em qualquer avião que eles fizessem, porque eu vi a dedicação. Então, para a gente construir, a gente precisa de dedicação. Aquela obra ali é importante para mim, então eu vou fazer bem feito, eu vou fazer o meu melhor. E, assim, também disse para a Rita que nós poderíamos fazer essa live em 2 etapas, porque o tema é muito abrangente. É muito importante a gente começar bem. Para construir, a gente precisa de alicerce, firmar bem as estacas. A gente precisa de material de qualidade. E sabe o que Deus me falou? Que vocês são materiais de qualidade. A vida humana é um material de primeira. Deus tem prazer de usar as nossas vidas para fazer uma boa obra, para que a construção seja bem alicerçada. Primeiro, valorize o que você tem. Você é esse instrumento que Deus quer usar. A partir desse alicerce, a gente vai ver que tudo é possível. A gente vai ter uma família firmada na rocha, a gente vai ter uma vida profissional. Costumo dizer que tem 4 áreas da nossa vida que precisam estar equilibradas, precisam receber uma boa nota. E essas áreas são a vida espiritual, a vida sentimental, bom casamento, resolvido na minha mente, no meu coração, sobre os meus sentimentos, meus relacionamentos com a família, a vida profissional. A gente precisa ser bom naquilo que Deus já nos deu qualificação, já nos deu agilidade. Uns gostam de cozinhar, outros gostam de costurar, outros gostam de fazer obra. Enfim, mas eu tenho que ser bom. Eu tenho que me realizar profissionalmente. E a nossa vida financeira, que não pode ficar para trás, e Deus sabe disso. Por isso, como bons dizimistas, bons ofertantes, a gente sabe que o nosso trabalho vai prosperar, seja ele o que for. Eu costumo dizer que a gente pode vender pipoca, que a gente pode prosperar vendendo pipoca. Vai ser a melhor pipoca do bairro, da rua, da cidade, o melhor cachorro-quente. A gente pode fazer qualquer coisa, que se nós usarmos os ingredientes certos, a gente vai vender muito, a gente vai prosperar muito e vamos ter muitos recursos para continuar investindo. Como a Rita falou, a gente investe em missões. E sábado, no culto, nós abrimos mais uma frente missionária. Temos prazer de enviar recursos para aqueles que estão lá no campo fazendo obra. Isso é uma obra. Isso quer dizer que todo investimento precisa de recurso. Você quer fazer uma obra? Calcule primeiro quanto você vai gastar, para que a obra não fique pela metade. O Senhor já nos orienta isso na palavra, né? Compre o material, prepare o terreno, compre o material, arrume bons profissionais. Deus não fez o tabernáculo com a obra qualquer, com material qualquer. Deus escolheu os melhores profissionais. Deus usou as melhores ferramentas. E por isso o tabernáculo ficou perfeito. Porque tudo que Deus faz é perfeito. Já sinalizando para nós, faça tudo perfeito. Para a gente finalizar, né, nessa primeira live, eu quero dizer para vocês que em Gênesis 17:1 diz: anda na minha presença e seja perfeito. Amém. Então, tudo que a gente fizer precisa fazer com qualidade. Amém. Tudo que vier à tua mão para fazer, faz conforme a tua força. Não temas, né, nem te espante diante do inevitável. Se a gente seguir as etapas certas, a obra vai ser concluída, vai ser habitada e vai ser elogiada como a mulher de Provérbio, né? A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, a obra bem feita, ela também será elogiada. Amém. Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus. Vocês já perceberam por que a gente está junto, né? Vocês já perceberam nos detalhes. E eu sempre penso assim,
estar juntos é isso, é comunhão, é construção diária. Ontem antes de ontem, tivemos um momento lindo que ele não gosta muito que fala, mas eu quero contar como é bom. A gente vê nos detalhes quando Deus escolhe. A escolha de Deus é perfeita. Eu sou de uma família de costureiras. A minha família tinha confecção e todo mundo costurava, não era costura de qualquer maneira. Eu lembro que um dia eu vi minha irmã desfazendo um terno para poder fazer um lindo para o marido dela. Eu olhei e falei, o que você está fazendo? Você está descosturando tudo isso aí, mas o terno está novo. Ela disse, não, porque para eu aprender a fazer um novo, eu preciso de abrir esse aqui e ver tudo como é que foi feito, que eu quero fazer igualzinho. Eu quase morri, eu fiquei nervosa, só em ver o que ela estava fazendo, eu achei que ela estava estragando o terno. Mas quando eu olhei, que eu vi o terno novo que ela fez e o que ela voltou a colocar tudo em ordem do primeiro, eu falei, olha, eu estou cansada só em ver, já estou indo embora. Então, eu cresci desse jeito, numa família de costureiros, de gente que confeccionava tudo. Eu não queria nem colocar uma linha na agulha. Continua. Meu jeitinho. E aí, na minha vida, quando a gente estava junto, eu lembro que é algo interessante, mas eu falava assim, meu Deus, tem que pregar um botão. Aí meu genro aparecia e falava, me dá aqui, soguinho, me dá aqui, tia. Eu prego para você. Eu falei, o quê? Não acredito. Vocês pregam botões, então já estão aprovados. E a gente ria muito. Então, eram eles que pregavam botões para mim, muitas vezes. E essa semana a gente teve a mesma experiência. Na hora de eu sair, eu vi que o meu blazer novo, que eu acabei de comprar, estava soltando os 2 botões e eu queria exatamente com o meu blazer, parecidíssimo com o dele. A gente não comprou junto, nem vestiu junto. Quando eu vi, ele estava com um blazer parecido com o meu. Falei, não, agora que eu vou com ele mesmo, caindo os botões. Ele falou assim, me dá aqui que eu vou pregar os botões para você. Quando eu vi ele sentado ali, pregando os botões, eu falei, tenho certeza que Deus nunca erra. Ele não sabia, mas Deus sabe o quanto aquilo era um peso para mim. Então, às vezes, aquilo que é difícil para você, Deus tem tudo preparado, diz a Bíblia, para aqueles que o amam. Descansa no Senhor e espera nele. Mas uma coisa que o texto de Filipenses fala, que nós não podemos esquecer, ele fala, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para os que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Então, para você ter essa nova construção, você precisa de esquecer o passado. Às vezes a gente ri e brinca porque nós fomos amigos, ele era amigo do meu marido, eu era amiga da esposa dele. Então, de vez em quando a gente brinca e comenta alguma coisa do passado, não tem problema, mas a gente comenta com alegria, com um sorriso nos lábios, com respeito, com honras, né? É desse jeito, eu oro pela família da esposa dele toda madrugada. Não esqueço, como eu oro por nós, eu oro pela família. O desejo dela, eu sei que era ver todas as irmãs, os sobrinhos, todos servindo a Deus. Então, eu quero continuar essa construção, orando e buscando a Deus para que famílias inteiras sejam restauradas. Hoje, se você quer essa nova construção, eu quero te dizer, esqueça o passado. Esqueça o que não deu certo na construção passada e coloque para o Senhor, Senhor, eu quero começar tudo novo. Aí sim, porque a Bíblia diz que Deus não coloca remendo novo em panos velhos. Deus não coloca vinho novo em odres velhos. Deus quer tudo novo. Mas para Deus fazer tudo novo, nós precisamos de tirar fora o velho, como a gente já tem falado. Nos detalhes, a gente tem praticado isso. Parece uma brincadeira, mas a gente tem visto como Deus está atento na reconstrução. Hoje nós não vestimos a mesma camisa por acaso também, certamente Deus planejou isso. Quando eu cheguei perto dele, eu fui a El Salvador, tem pouco tempo, né? E aí Deus me falou, compra essa roupa para ele, compra essa roupa, e eu fui comprando. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi que ele tinha uma camisa parecidíssima com essa, só mudava um pouquinho o tom, que ele amava. E aí eu falei, estou vendo que você ama essa camisinha, mas ela está precisando de trocar.
E aí ele disse, pois é, mas só vou trocar e achar uma nova. Falei, não, nós vamos fazer o contrário, você me dá essa daí e eu te garanto que Deus vai te dar uma nova. E ele falou assim, toma, faça o que você quiser com ela. Não só Deus me deu a alegria de poder reconstruir a camisa que ele queria, encontrando uma costureira, minha amiga, que colocou em ordem o que não estava na camisa, mas Deus me levou numa loja sem eu procurar, onde eu encontrei as duas camisas juntinhas e iguais. Então, quando a gente veste hoje, eu estou dizendo para ele, a gente está profetizando que famílias inteiras estarão usando tudo novo, reconstruindo tudo que Deus planejou na terra. Nós não vestimos à toa. Nós já estávamos prontos. Quando eu encontrei aqui embaixo as duas camisas, falei para ele, peraí, vamos vestir as nossas duas camisas? E aí pegamos e vestimos, mas Deus até nisso tinha um propósito. O que é que está ruim hoje no seu casamento, na sua vida, na sua família? Tira fora o velho para dar lugar ao novo. Mas até nisso, tire com carinho, com amor, com zelo. Muitas vezes eu chego perto dele e falo, isso aqui já está vencido. E aí, vamos jogar fora ou não? Né? Mas eu poderia pegar e jogar tudo fora de qualquer maneira. Mas não faço. Eu sei que não ia brigar comigo, mas não faço. Tudo que eu penso que deve ser retirado, eu chego perto e mostro para ele, isso aqui é seu. O que a gente vai fazer para começar tudo novo aqui? Então, nessa construção, ele colocou tantos pontos importantes que depois eu gostaria que você voltasse aí e anotasse. Gente, eu coloquei aqui, falei, meu Deus, não sei onde ele vai com isso, mas eu fiquei olhando e era Deus purinho falando para a gente. A gente não pode construir sem recursos. Quantas vezes a gente está vendo isso? A gente não pode reconstruir sem uma base sólida. Por que a gente começou a reconstrução entre nós? Porque nós tínhamos uma base sólida. Qual era a base sólida? Era o dinheiro? Não. A primeira coisa que eu fiz questão de dizer para os filhos dele, olha, nós estamos juntos porque Deus marcou esse novo tempo. Deus colocou um amor novo no nosso coração. Não quero nem saber do passado que vocês têm. Tudo que vocês têm é de vocês. Não quero nada para a minha vida. Nunca lutei para poder ocupar minha própria casa. Não, deixei na mão da minha filha. E eu sempre vivi de aluguel, porque não vivo por interesse. E Deus, por onde eu passo, vocês são testemunhas. Por onde eu passo, Deus tem me dado o melhor da terra. Só tenho que agradecer. Hoje nós estamos aqui de novo, no melhor bairro, no melhor da terra. Quem me viu voltando, vocês viram. Está voltando por quê? Estou voltando para o Niterói porque Deus mostrou que tinha um novo projeto e eu preciso obedecer. Eu sei que muita gente não acredita que eu voltei, não foi por causa dele. Não foi. Deus sabe, a gente não tinha começado nada. Não tínhamos de novo nenhum ponto seguro. Mas como sempre as mudanças na minha vida, eu voltei por ordem divina. Porque Ele me deu e deu para vocês os sonhos. Deus deu um sonho para vocês que eu nunca me esqueci. Não sei se foi a Alessandra mesmo ou alguma de vocês. A senhora vai casar, vai encontrar alguém esse ano que a senhora vai casar. Deus deu nos sonhos a idade dele, a minha idade. Gente, quando eu ouvi, eu falei, gente, vocês não sabem a minha idade, vocês não sabem a idade dele. Pois é, mas até com a idade nós sonhamos. Eu falei, me dá aqui. E eu anotei tudo. Um dos itens do sonho, que eu também não lembro quem de vocês teve, mas foi uma de vocês, quem lembrar depois pode colocar no grupo, é que eu encontraria a pessoa em Campinas. E aí eu falei, como assim? Falta 3 meses para eu voltar para Niterói, estou aqui há 15 anos, nunca saí com ninguém. Quem me conhece aí sabe disso. Nunca dei carona a um homem na frente do meu carro, porque eu dizia, no meu carro é aquele que Deus escolher. Vocês me conhecem. E é chorando que eu falo isso. Mas Deus fez tudo novo. Deus escolheu a idade dele, a mesma idade que vocês sonharam. A minha idade, a mesma coisa. E no último dia que eu estava voltando de Campinas, ele que sempre estava junto na igreja, ajudando em várias áreas, ele me liga e fala assim, eu soube que a senhora está voltando de mudança, a senhora não me falou.
Então, eu preciso ir para ir ajudar a senhora, porque como é que a senhora vai voltar dirigindo sozinha? Vai voltar dirigindo sozinha? Falei, vou. Não, não vai fazer isso. E aí ele pegou o ônibus aqui no sábado à noite e foi para lá. E Deus marcou todas as coisas novas. Fui dormir, fui passar os dias lá na casa da Carmen, minha grande amiga advogada aí em Campinas, enquanto ele estava no apartamento, ajudando e arrumando a minha mudança. E depois, no dia seguinte, nós voltamos juntos. E Deus começou tudo novo, exatamente como vocês sonharam. Então, Deus é tão lindo que Deus não me deu o sonho. Eu não falta um para dizer assim, foi porque a senhora sonhou, né? Eu acredito nos sonhos. Eu acredito no todo sobrenatural do Deus poderoso que nós temos. Eu acredito nos projetos de Deus na Terra e por isso Deus tem me abençoado através desses projetos. E hoje nós desejamos que Deus abençoe vocês e que os projetos de Deus na vida de vocês sejam realizados. Ele vai terminar com a despedida da gente aqui. Deus abençoe vocês. Como eu disse, eu acho que o tema vai ficar devendo ainda espaço para a gente terminar, né? Mas estou muito feliz de estar aqui nessa manhã e saber que a gente pode contribuir com a construção de vidas. Amém. Então, esse é o desejo do nosso coração. O nosso ministério é junto reconstruir, construir coisas novas, jogando fora o velho e dando lugar ao novo. Amém. É fácil? Não. Talvez desconstruir seja mais difícil do que construir. Eu sempre falo isso para a minha equipe lá. Olha, eu prefiro pegar um terreno limpo, né? Pegar um novo convertido e começar tudo de novo. Mas Deus tem mandado a gente desconstruir para reconstruir. Então, são etapas difíceis. Não vou dizer para vocês que vai ser fácil. Tem que usar marreta algumas vezes, força bruta, mas preparando o lugar, a construção depois fica fácil. Então, não sei qual área da vida de vocês que precisam passar por essa reforma, mas tenham bom ânimo. Como Deus falou para Josué, assim eu falo para vocês. Esforcem e tenham bom ânimo. Sejam corajosas. Deus está nesse negócio. Amém. A gente colocar Ele na frente de tudo, não tem como dar errado. Tudo vai ficar lindo e perfeito como Ele é. Amém? Ele falando isso, não tem jeito. Quem me conhece já sabe, né? Contar só umazinha dele semana passada também. Vem um senhor aqui que trabalha com ele em construção, acho que a vida toda. 40 anos. 40? Eu conheci esse homem, né? E quase que nós tivemos um embate quando eu conheci, porque eu fui colocar para ele algo que ele não podia ter feito, né? de horário comigo. E aí ele não gostou. E aí, quando eu encontrei com ele, ele disse, olha, o fulano você conhece, mas já sabe, ele não gosta muito. Aí eu falei assim, ele vai gostar, ele vai ser meu grande amigo. Por quê? Porque o que eu falei hoje já é, né? E hoje já é meu grande amigo. Eu já chego aqui e falo assim, aí, dona Rita, o que a senhora quer que seja feito? Eu morro de rir. Só que ele chegou aqui semana passada e ele foi fazer algo aqui para ele. Eu falei, meu Deus, esses homens vão me matar. Quando eu vi, Dimos estava dizendo para ele, sobe lá, José, o homem tem quantos anos? 65 anos. 65. Então, dizer, pode subir lá no telhado, que isso aí vai dar certo, que isso aí vai dizer o quê? Eu falei, pelo amor de Deus, não manda o homem subir, não. Você vai matar o homem, se esse homem morre aqui dentro, eu morro de desespero. Não manda ele subir, você pode deixar ele subir, porque ele construiu essa casa. Ele conhece essa casa na palma das mãos dele, ele sabe fazer o melhor. Você não entende disso? Você pode deixar que eu sei o que eu estou fazendo. Eu falei, isso mesmo, gostei, tchau para você. Vou sair de perto, porque eu não posso ver um negócio desse. E eu saí de perto, por quê? Porque eu vi aquilo que ele colocou aqui hoje. Você tem que saber quem é o construtor, tem que saber qual área que você pode ou não avançar para construir. E aí eu saí de perto, olhei e falei, você tem certeza que vai dar certo? Meu trabalho aqui é orar, tchau para vocês. E saí, quando eu vi o homem estava descendo lá do final, lá de cima da casa, como se tivesse, sabe, como... assim, bebendo uma água,
uma tranquilidade, uma calmaria, e eu desesperada aqui embaixo, porque eu estava com medo do homem cair de lá de cima do telhado. Então, essas situações vão acontecer na nossa vida, mas se a gente souber quem é o construtor, quem é o responsável pela obra, e nós sabemos muito bem, né, quem é o construtor da nossa vida, da nossa família. Então, ele que é o responsável, ele vai fazer tudo da melhor forma. E o nosso trabalho como esposas sábias é descansar no Senhor, sabendo que o Senhor vai colocar na nossa mão tudo que nós precisamos no tempo certo. Amém? Um beijo para vocês. Deus abençoe poderosamente a cada uma. Um dia abençoado para todas. Tchau.